Boa noite, meus amados irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma vez, não em corpo, mas em espírito, com essa alegria de poder estar junto com os irmãos, de poder compartilhar nosso abraço, compartilhar um olhar, compartilhar a alegria de viver em comunhão, não somente com os irmãos, mas em Cristo, poder compartilhar a nossa fé. Mas, infelizmente, diante dessa situação que vivemos no nosso país, precisamos nos resguardar, viver prudentemente, sabendo que Deus nos ensinou a ser prudentes. E nessa noite eu quero deixar alguns recados para os irmãos. Primeiramente, que assim que nós formos liberados, nós vamos fazer uma ceia do Senhor, vamos compartilhar esse momento de distância que nós ficamos agora, vamos voltar a esse momento de comunhão, né? Quero lembrar também que é importante que os irmãos, mesmo não tendo nossos cultos durante a semana no templo, é importante que os irmãos contribuam. A nossa igreja ela depende das ofertas, dos dízimos dos irmãos, para que nós possamos honrar com nossos compromissos. Nós temos despesas a pagar, nós temos despesa com luz, com água, com manutenção do templo e outras coisas mais. E é importante que os irmãos contribuam. Como o nosso templo está fechado, todos conhecem e sabem o caminho de como chegar na casa da irmã Isabel. Leve até ela lá que ela vai computar o seu dízimo, a sua oferta. Peço aos irmãos também que de alguma forma contribuam com missões mundiais. É importante que nós, mesmo diante dessa crise, precisamos sustentar os nossos missionários que estão ali no campo, pagando o preço de estar ali naqueles lugares mais longínquos, muitas vezes sem a infraestrutura, passando por momentos difíceis, mas estão ali fazendo aquilo que Deus chamou para eles fazerem, que é pregar o Evangelho, o id, a tempo e fora de tempo. Portanto, então, que os irmãos separem algum valor, separem uma oferta, para que no final do mês, ou início do mês de abril, nós possamos então juntar nossas forças e dar uma grande oferta para missões mundiais. É importante que os irmãos continuem orando pelo nosso novo trabalho. Nossa nova igreja está quase pronta, está a todo vapor, funcionando ali com os nossos pedreiros, nossos funcionários ali, para fazer com que a igreja ela venha a funcionar o mais breve possível. Por isso nós contamos com a sua oração. Mas falando em oração, eu quero hoje compartilhar com os irmãos algo muito importante com relação a isso. Muitas vezes nós clamamos a Deus, enquanto nós como cristãos oramos a Deus, cremos que Deus nos ouve, cremos que Deus está atento ao clamor que é feito nesse ou naquele lugar, cremos que Deus ele está atento às nossas orações. Mas a pergunta que eu quero fazer nessa noite é: será que de fato Deus está ouvindo nossas orações? Será que as nossas orações estão chegando diante do altar de Deus? Será que realmente Deus tem conseguido entender o nosso clamor, o nosso desejo? Estamos vivendo essa crise mundial, vivendo essa crise hoje no nosso país, em confinamento, sem poder sair, por colocar os pés fora da casa. E quantos crentes hoje, quantos brasileiros, quantas pessoas hoje no Brasil, fora do Brasil, estão orando para que Deus ele venha fazer aqui um milagre, para que essa enfermidade vá embora, para que esse vírus seja exterminado, para que nada aconteça. Mas as coisas não funcionam muitas vezes desta forma. E por isso então eu quero trazer alguns ingredientes para que a gente entenda qual que é a fórmula que Deus tem ou nos dá para que realmente Ele venha nos ouvir, de fato e de verdade. Está lá no livro de 2 Crônicas, todos nós conhecemos, no capítulo 7, no verso 14. Tá? Todos nós conhecemos esse texto, mas é importante a gente fazer aqui uma meditação com um detalhe do que realmente Deus quer nos falar nessa noite. Diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Nós cremos nisso. Cremos que Deus ele nos deixou essa forma maravilhosa para que possamos seguir. E Deus então deixou alguns ingredientes importantes que a gente precisa estar atentos para isso. Primeira coisa que eu quero falar, que Deus ele fala: olha, a oração é ouvida pelo meu povo. Ele diz que se o meu povo, nós somos o povo de Deus, nós somos o Israel de Deus,
Nós somos o povo escolhido, nós somos o povo que fomos enxertados no zamboeiro, nós somos um povo que fomos escolhidos a dedo. Jesus, ele te ama, ele te trouxe para perto dele, para que possamos glorificar o nome dele, um povo que adora, um povo que entende o que é a verdadeira adoração. Nós somos um povo escolhido, nós temos hoje essa mudança de vida em nós, temos Cristo em nós. Então, para este povo, a Bíblia fala assim, o meu povo, né, somos nós, eu e você. Né? Se o meu povo, Deus diz assim, que chama pelo meu nome. Nós temos hoje, por exemplo, a testemunha de Jeová, que chama Deus de Jeová. Temos hoje tantas religiões que acreditam que Deus tem outros nomes, né, como Buda, temos outros aí, como tantos outros deuses. Temos lá o povo lá do Oriente que chama-se Alá. Mas nós conhecemos o nome de Deus. Nós sabemos o endereço, nós sabemos o caminho. Nós sabemos que o nome de Deus foi revelado e o nome dele é Jesus. Jesus é aquele que está continuamente conosco. Entende o que está acontecendo, sabe o que está acontecendo, sabe que Deus quer nos ensinar alguma coisa com tudo o que está acontecendo. Estamos vivendo esse tempo de praga no nosso país agora. Jesus sabe e entende. Ele quer te proteger, ele quer te guardar, ele quer fazer com que nós, seu povo, nesse momento é um momento de orar, de clamar e de buscar. Outro segredo que eu quero compartilhar com os irmãos, fala que esse povo que chama pelo nome de Deus, que é o povo de Deus, se humilhar. A ideia de humilhação aqui é se render, é entender que nada somos sem Ele, é se prostrar diante dEle em adoração, e entender que sem Ele nada podemos fazer. É se render, é como se fosse um ladrão que apontasse uma arma para nós não tivéssemos como nos defender e deixar que ele leve tudo. É colocar a nossa vida diante do altar de Deus e dizer, Deus, olha, eu não consigo, a medicina não consegue, né? O cientista não consegue, mas o Senhor consegue nos livrar desse grande mal que assola hoje o nosso país. Por isso é importante que a gente entenda isso, que Deus tem poder para fazer todas as coisas. Deus tem poder para nos livrar desse grande mal. Deus tem poder para fazer aquilo que, muito mais do que pensamos ou que se passa em nossa mente. Por isso nós precisamos entender que humilhar, a ideia de humilhar, é se render diante dele. Uma outra coisa também que Deus nos ensina aqui, é outro segredo, tá? É com relação a orar. Muitas vezes a gente pensa, o que realmente vem a ser orar? Muitos dizem, orar é falar com Deus. De fato é falar com Deus. Mas que tipo de oração Deus espera de nós? Deus espera de nós, né, espera de nós que a nossa oração vá até Ele, né, mas com fé, acreditando que Deus está nos ouvindo. Nós não precisamos imaginar que estamos falando aqui com parede, com sofá, falando com algum outro lugar, ou um espaço vazio. Saiba que se nós seguirmos todos esses passos, tenha certeza que Deus ele vai te ouvir e Deus vai atender o seu clamor, a sua oração. Uma outra coisa, outro princípio que eu aprendo aqui também, que eu quero compartilhar com os queridos irmãos, é quando Deus então diz que buscar a sua face. É interessante, meus amados, porque quando nós olhamos para alguém, para um público ou para uma população, ou para um grande número de pessoas, nós não conseguimos identificar quando estamos longe. Se você olhar hoje para um público que está aí, um aglomerado de 100, 200 pessoas, uma distância de 200 metros, você não consegue identificar quem é ou quem são aquelas pessoas. Por isso é importante entender, quando Deus fala buscar a sua face, Ele está próximo dele. É buscar a sua face, é entender que nós precisamos estar próximo, né? Se aproximar dele, chegar até Deus. A Bíblia fala que quando nós chegamos a Deus, Ele chegará a nós. A ideia é de nós darmos um passo. Cada passo que você der, Deus vai dar um passo em sua direção. Cada clamor que você der a Deus, Ele vai te ouvir, Ele vai te atender. Quando nós entendemos o segredo de como chegar na presença de Deus. Outro segredo também que eu quero compartilhar, outra chave importante, quando ele fala de converter. Mas pastor, nós somos convertidos. Nós não precisamos de converter de nada. Nós já temos essa mudança de vida. A ideia, quando Deus ele fala aqui, para esse povo que já conhece o seu nome, o povo dele, de fato não precisa converter. A ideia aqui é quando nós lembramos do salmista Davi, quando ele diz em suas orações, né, veja se há em mim um caminho mau.
Veja se sai de mim alguma coisa que não glorifica o teu nome. Veja se as minhas atitudes realmente não condiz com aquilo que o Senhor quer. É entender que o nosso coração é um coração enganoso, que nós precisamos estar vendo sondar, esquadrinhar, para mostrar onde nós temos falhado, onde nós temos errado, qual o caminho nós temos trilhado, porque nós precisamos entender que o Senhor tem o nosso caminho, o melhor caminho para nós. Nós temos certeza disso. Por isso que é importante que a ideia de conversão aqui é a ideia de colocar a nossa vida no altar de Deus, para que Deus ele venha nos esquadrinhar, para que Deus venha ver em nós se há algum caminho mau, se há alguma coisa que atrapalha a nossa plena comunhão com Ele. Um outro segredo também que eu quero compartilhar com os irmãos, a ideia de buscar a face de Deus e se prostrar diante dEle, como um ato de submissão, tá? E se render a Ele. Eu entendo que só Deus, então, Ele tem um caminho perfeito para nós. Porque nós, na verdade, há caminhos que aos nossos olhos, ao nosso ver, são caminhos bons, mas no final desse caminho pode ser caminho de morte, caminho de destruição, caminho de desavença, caminho que nós não queremos trilhar. Por isso é importante buscar a face de Deus, entregar os nossos caminhos a Ele, e o mais Ele fará. Você crê nisso? Outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite é pedir para que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos sonda, mesmo sabendo do que aos nossos olhos não há nada de errado em nós. É ter essa humildade, se humilhar diante dEle e dizer: Senhor, sonda o meu coração. Mostra para mim onde estão os meus erros, onde estão as minhas falhas, porque nós temos muita facilidade, muitas vezes, meus amados, de ver a falha dos outros. Nossos olhos conseguem olhar o que está à frente. Nós não temos um olho que nos faz ver o que está dentro de nós. Por isso, essa dependência de Deus. Pedir para que Deus ele use os seus olhos para olhar o que está lá dentro de nós. Por isso que é importante a gente ter esse olhar de humildade, para que Deus então venha nos mostrar aonde temos falhado, aonde temos errado, onde temos entristecido o seu coração, onde temos feito com que o Senhor muitas vezes se vire contra nós, se vire contra a nossa nação. E eu aprendo então, para finalizar a nossa palavra aqui nessa noite, meus amados, é que Deus ele quer nos ouvir, como nós aprendemos aqui. Deus ele quer nos perdoar. Para que Ele possa nos perdoar, é necessário então que a gente reconheça as nossas falhas, nossos erros, mas nós não temos muitas vezes a capacidade de fazer isso. Por isso precisamos dele, para que Ele venha nos mostrar, para que nós venhamos a arrepender e produzir frutos de arrependimento. Uma outra coisa que eu aprendo, que Deus ele quer nos sarar. Muitas vezes a gente fala sarar a nossa terra, sarar a terra do nosso coração. De fato, Deus ele quer nos sarar, mas Ele quer também sarar o nosso planeta, sarar o nosso país, nossa nação que hoje está chorando. Nós temos Jesus, nós temos hoje a fé e a crença e a certeza que Ele está conosco, que Ele está nos segurando com as suas próprias mãos, nos dando a certeza da salvação. E aqueles que não têm? Aqueles que estão hoje confinados nos lares, com medo de pegar essa gripe, pegar esse vírus e morrer, sem saber para onde vai. Por isso é importante que nós então dobremos nossos joelhos e clamemos para esse Deus maravilhoso, para que esse seja um momento de reflexão da nossa nação, para que Deus ele possa fazer com que nós sejamos luz, como falamos na semana passada, para que outras pessoas nos busquem, nos procurem, que venham buscar o socorro em nós, para que nós possamos mostrar quem é o socorro bem presente, que é o nosso Deus. E para finalizar, eu quero dizer aqui que Deus ele quer nos sarar a nossa terra, sarar o nosso coração, sarar o nosso país, a nossa nação. Precisamos, meus amados, cada um de nós, orar pelos nossos governantes, orar pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Não sei quem você votou, não estou falando de política, porque a Bíblia fala que devemos orar por eles. Orar pelos nossos deputados estaduais, federais, orar pelos senadores, governadores, orar pelos nossos prefeitos, vereadores, orar por todas as autoridades constituídas, para que realmente Deus possa tocar no coração deles, para que Deus possa unificar o coração dele em um só pensamento, em um só espírito voltado para o Senhor. Porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós queremos que um dia o Senhor será Deus dessa nação. Por isso nós estamos orando, nós estamos trabalhando.
e nós vamos ganhar o Brasil para Jesus. E para que isso ocorra, é necessário que a gente se envolva, é necessário que a gente ore, é necessário que a gente busque a cada dia, buscar com todo o coração, com toda a alma, com todas as nossas forças, entendendo que o nosso Deus sempre vai nos dar a vitória quando cremos. Quero que você feche os seus olhos agora, vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento que nós estamos juntos aqui. Nós queremos agradecer, Senhor, por essa noite, agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a vitória, agradecer porque sabemos que a tempestade pode durar uma noite, mas logo virá a bonança, logo virá o amanhecer, e sabemos que vamos sair dessa, sabemos que o Senhor é conosco, sabemos que o Senhor nos dá a vitória. Por isso eu te peço, Pai, abençoe cada um de nossos irmãos que estão longe, fortaleça a sua fé, Pai, que você possa visitá-los a cada dia, a cada momento, guardando-os, protegendo e dando a eles sua sabedoria, inteligência e intrepidez, Pai. Faça com que nós sejamos um povo de oração, como o Senhor nos ensinou aqui nessa noite, para que possamos orar, buscar, nos humilhar, entender que o Senhor quer sarar, que o Senhor quer fazer a cura definitiva, que o Senhor quer trazer algo novo para nós, que possamos sair desse tempo, Pai, de confinamento, diferentes, entendendo que dentro dos nossos lares nós não conseguimos muitas vezes ver a glória do Senhor que se manifesta nos céus, no mar, na terra, na criação, em tudo que há, porque o Senhor é um Deus que tem para nos mostrar as maravilhas da sua criação. E muitas vezes nós estamos confinados aqui, não conseguimos viver esse tempo, mas sabemos que esse tempo já está no fim, porque o Senhor está na direção, o Senhor é o nosso Deus, o Deus do Brasil, o Deus da igreja, o Deus de Isaac e de Jacó, um Deus que há nos dado um milagre a cada dia. Nós consagramos agora, Senhor, a Igreja Batista Normília em tuas mãos. Abençoa esta igreja, Pai. Abençoa cada um dos irmãos. Abençoa cada família, Senhor, cada pessoa que está aqui nos ouvindo nessa noite. É a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a cada um dos irmãos que nos ouviu nessa noite. Agradecer porque Deus é o nosso Deus presente. Não esqueça, meu amado, que você que é dizimista, que é ofertante, saiba que aquele que dá com alegria é abençoado. Se você quer ser uma pessoa abençoada, quer ser uma pessoa feliz, entrega aquilo que Deus tem te dado. Deus te deu um emprego, Deus te deu um salário, e tudo pertence a Deus. Você não tem nada, nós não temos nada, né? Então devemos devolver aquilo que Deus tem nos dado. E os 90% você pode gastar. Seja fiel a Deus, né? Participe com aquilo que Deus tem de melhor para você. Muito obrigado, que Deus abençoe, em nome de Jesus.